canal Vlogs da Nai. Eu sou a Nai e é muito bom ter você aqui comigo. Se você é novo por aqui e gostar do meu trabalho, assista mais vídeos e se você gostar, deixe seu like, comentário e também se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma das obras-primas aí da literatura inglesa, O Peregrino, do autor John Bunyan. Bem, John Bunyan nasceu aí por volta de 1628, né, em Elstow, uma cidade ali da Inglaterra, em um vilarejo, né, a cerca de 1,5 quilômetro aí da cidade de Belford, né. Seu pai, ele consertava panelas, chaleiras, né, e John Bunyan teria que seguir o mesmo caminho do pai, né, porque o pai não tinha, a família não tinha muitas condições para poder sustê-lo ou enviá-lo à escola. E aí, naquele tempo, era muito comum que os filhos, né, já nasciam ali com uma profissão determinada, que era a profissão dos pais, né? Se a criança nascesse em um seio muito rico, com certeza ela teria acesso aí, né, à escola superior e tudo mais. Se fosse um pouco mais pobre, né, seguiria os caminhos dos pais. O Bunyan vai casar-se. Nisso, a primeira esposa dele, ela era crente, conhecia o evangelho. E ele ouvindo aquilo, as influências sobre ele acabou encontrando ali a Cristo, né? Na verdade, Cristo o encontrou, então ele teve a conversão. Contudo, naquela época, lá no século XVII, né, os cristãos não podiam pregar sem que estivessem ligados à igreja do Estado. Então, se a pessoa quisesse pregar, ela poderia ali correr vários riscos, inclusive ser preso. Inclusive foi o que aconteceu, né, com o John Bunyan, que ele acabou sendo preso ali. Inclusive, quando esse livro foi publicado, John Bunyan ficou 12 anos preso, e aí ele escreveu este livro. E muito dos seus escritos, do que ele pensa, até mesmo, né, de um encontro com a Bíblia, aqui vai estar muito ligado, né, com a teologia da Igreja Batista. Bem, pessoal, aqui no livro, né, O Peregrino, vai contar aqui a história do cristão. Então, esse livro vai ser narrado em terceira pessoa, onde um homem, ele vai ter um sonho, né? Ele vai estar ali na porta de uma caverna e vai ver um sonho onde um homem está vestido de trapos ali, voltado-se para a sua casa, né? Olhando ali para a sua casa. Nisto, o homem lê o livro. E aí ele lê o livro, ele começa a chorar, ele não se aguenta e ele começa a perguntar: como que eu faço para poder ser salvo? Nisso, ele tenta esconder seus sentimentos para sua família, só que acabou-se que ele não conseguiu mais, e nisso ele conta para a família que vai haver uma grande destruição naquela terra dele. Vendo o desespero do cristão, um homem chamado Evangelista vai chegar-se perto dele e vai informá-lo onde que fica o caminho para a vida eterna, onde que fica o caminho até que ele encontre o seu rei, que ele encontre a paz. Nisso, o cristão carregava um grande fardo nas suas costas, e o Evangelista vai dizer para ele que somente neste lugar, com o rei, é que seria, né, que os seus trapos de imundícia, que a sua bagagem também deixaria de existir. Nisso, o cristão, ele corre em direção, né, à porta estreita, a qual o Evangelista vai dizer que ele deve passar por lá. Ele não podia passar por qualquer outro caminho, atalho, em nada ele poderia ali cortar caminho. E nesse caminho estreito, o cristão ele vai encontrar muitas dificuldades para poder passar por ele, né? Então ali ele vai encontrar com pessoas que querem dificultar o caminho dele. Então, pessoas que pensam ao contrário dele. Então aqui ele vai lidar ali com o ignorante, com o orgulhoso, com o desconfiado, com o inflexível, né? Com alguns lugares onde as pessoas pedem para ele parar, para repousar, que ele está indo muito depressa. Mas cristão, ele sabe que ele não pode parar, porque ele já foi instruído que ele não poderia parar e que nesse caminho estreito ele encontraria muitos percalços, muitas pessoas, né, que tentariam parar a sua caminhada. Nisso, quando ele saiu, né, ali da sua casa, né, da sua cidade ali, da destruição, ele corre para esse caminho estreito. Nisto ali ele encontra o Vale da Desconfiança, na verdade o Pântano da Desconfiança. Nesse Pântano da Desconfiança, né, eles tinham que passar por ele, e aí 2 de seus conhecidos lá da sua cidade, o desconfiado e o flexível, eles vão atrás de um cristão.
Nisso, eles tentam convencê-lo de qualquer forma, né, de que ele não deveria fazer isso, ele estava abandonando a sua família, a sua cidade, tudo que ele tinha lá. E aí, o flexível, né, ao ouvir os argumentos do cristão, ficou comovido e quis segui-lo. Só que lá na frente, achando muitos outros percalços e desafios, ele decidiu voltar. Ele foi muito chacoteado, gente. Ele foi assim, o pessoal ironizaram dele, falaram: por que você foi? Você é um bobo e tudo mais. E aqui John Bunyan ilustra a figura do próprio cristão, aquele que quer seguir a Jesus como uma forma bem ilustrada, né? De uma forma bem ilustrada. Então ele vai usar aqui de alegorias, né? De figuras de linguagem, né? Muitas coisas para que nós possamos entendê-lo, né? Como que funciona também a caminhada do crente. E aqui o cristão ele vai encontrar-se, né, com o senhor sábio mundano. Né? Esse senhor sábio mundano ele tenta de qualquer forma atrair o cristão para que ele não prossiga o seu caminho. Vai encontrar que ele vive, na verdade, na mundanidade, né? Ele vai encontrar que a boa vontade, o guardião da porta, né, do caminho estreito, o intérprete, né? Inclusive, uma das passagens que eu mais gostei nesse livro foi o intérprete, onde ele vai falar o seguinte, né? Ele convida o cristão para poder entrar. Nisso, o cristão se sente muito confortável. O intérprete não é alguém que quer atrapalhar o seu caminho, mas ajudá-lo, porque com aquela caminhada o cristão estava ficando cada vez mais cansado, né? Ele não via ali uma luz, né? Aquela porta estreita estava difícil demais, então o intérprete foi enviado para aquilo ali, para naquele estágio ali da caminhada do crente, né? Daquele cristão, ele desse um ânimo, desse um up ali, para que ele pudesse lembrar das verdades reveladas para ele pelo evangelista. E aí uma das partes que eu mais gostei, né, do intérprete, que é o seguinte: tinha uma parede de fogo que não se consumia. E aí tinha um ser jogando água ali naquele fogo, mas do outro lado tinha o próprio Cristo, cada vez mais com óleo, colocando mais óleo ali naquele fogo. E aquele ser que estava tentando jogar água, né, era o inimigo. E o outro, né, o Jesus que estava do outro lado da parede, era aquele que não deixava o fogo dele se acabar dentro dos corações, ou dentro do coração do crente. Essa foi a visão assim que o intérprete deu, que eu mais gostei. Tem aqui também, né, as donzelas, né, chamadas-se prudência, caridade, discrição e piedade. Né? Essas donzelas vão conduzir, aqui no livro vai falar, John Bunyan vai dizer que elas são muito lindas, muito formosas, e elas vão dar conselhos, vão conversar com ele, vai fazer com que toda aquela caminhada, tudo que ele tinha passado, que amenize aquilo, né? E aí vai ter certo tempo que o cristão ele vai relatar que a família dele não veio com ele, né, durante o livro. Ele bem que tentou convencê-lo, abrir seus olhos, mas eles não quiseram ouvir. E aí eu tenho também, aqui no livro tem na verdade o vale da humilhação, né, onde o cristão, após ele ficar com as donzelas, ele desce ali para esse vale da humilhação, ele tem que passar pelo vale da sombra da morte. Ele encontra aí, né, com um demônio que ele vai falar aqui, né, nesse livro, e que ele teve que lutar. Nisso que ele teve que lutar, anteriormente, né, ele recebeu toda a preparação, toda a armadura, o escudo, a lança, os sapatos, né, o capacete. Não é capacete que fala não, mas acho que eu vou falar assim, tá? Mas capacete, couraça e tudo mais. Nisso, somente com essas armas, né, ele totalmente preparado, ele conseguiu vencê-lo, né? E assim, esse ser queria fazer com que cristão desistisse, voltasse atrás e não prosseguisse ao seu caminho, né? Falando que aquilo não existia, mas ele persistiu, porque ele tinha recebido uma força antes, uma força de encorajamento, algo para que ele não desistisse mesmo. Porque as pessoas, né, boas pelos quais ele passou anteriormente, sabiam de tudo que ele iria passar. Então eles deram ali uma força de ânimo, injetaram ali palavras mesmo de esperança para ele.
E aí ele vai encontrar um amigo muito assim, que eles vão ser muito íntimos, vão compartilhar ali as suas histórias, que é um amigo chamado Fiel. Esse amigo, eu gostei muito desse amigo chamado Fiel, demais. Eu gostei assim da sua característica, de como que ele fala, né? Ele tem, pelo pouco que eu li um pouquinho assim a respeito dele, da forma como ele fala, como ele se dirige ao cristão, ele é um estilo fleumático. E Fiel, ele foi um excelente amigo para o cristão, né? Ele injetou ali doses de ânimos e tudo mais. Só que eles aí acabam encontrando, né, com um homem chamado Falastrão. Então, Falastrão, ele vai falar tudo aquilo, né, para si próprio, engrandecendo-se a si mesmo, né? Ele não vai levar em consideração as preciosidades da verdade da palavra de Deus e vai falar que está indo pro mesmo caminho que eles. Só que ele não pensa ele não pensa na verdade nos outros, senão nele mesmo. Fiel e cristão, eles começam, né, sempre a andar cada vez mais juntos. Eles devem passar ali pelo vale da vaidade. Só que nesse vale da vaidade, as pessoas não aceitaram que eles somente passassem. Então, eles não poderiam passar ali sem ser percebidos, porque eles estavam com trajes totalmente diferentes, eles falavam de formas diferentes. Então, todo mundo, todo aquele povo ali naquela feira da vaidade, ali eles vendiam ouro, prata, todos os prazeres deste mundo aqui na feira da vaidade. Eles vendem. Só que os cristãos, né, Fiel e cristão, eles não quiseram não consumir, ou se deliciar, ou levar nada, porque eles sabiam que eles estavam de passagem por aquela feira. Então aquela feira ficava no caminho para que eles passassem. Nisso, como eles não quiseram se deleitar com nada, o pessoal achou que eles estavam se achando melhores do que eles. Então, de tanto burburinho, alvoroço que aconteceu, esses dois amigos foram levados ao cárcere, né? Onde ali, inclusive, aqui vai relatar que Fiel apanhou demais, né? Até que rasgasse aí a sua pele. E Fiel lidava com muitos problemas, o qual o cristão não enfrentava. Assim também cristão lidava com alguns tipos de problemas, o qual Fiel, né, não tinha problemas com esse tipo de problema, né? Inclusive, em um dado momento, o cristão vai falar o seguinte, na verdade, o Fiel vai dizer o seguinte: a humilhação precede a honra, e o espírito soberbo precede a queda. Por essa razão, preferia passar por aquele vale a fim de alcançar a honra segundo os sábios do que escolher aquela estimada pelas nossas paixões. Então, o cristão recebe um outro amigo chamado Esperança, né? Esperança vai ser um amigo muito afinco de cristão. Então eles vão conversar também sobre a conversão, eles vão ter que enfrentar problemas ali juntos, vão enfrentar pessoas hereges, né, que falam tudo ao contrário, né, o que está escrito no rolo que eles têm. Esse rolo, né, é o caminho, esse rolo na verdade aponta o caminho, né, aqui representa ser a Bíblia, a palavra de Deus. E tem um certo momento que eles, cansados já da caminhada, eles estavam ali cheios de calos no pé e tudo mais, eles falam assim: a estrada aqui tá árida demais, tá seca demais, tá muito ruim passar por aqui, vamos cortar esse caminho, que aqui nesse caminho parece um caminho muito bom, a gente não vai perder de vista o caminho de verdade, que é esse aqui. E aí eles foram cortar atalho. Esperança não queria que ele cortasse atalho, mas cristão, sendo um pouco mais líder ali, eles ambos seguiram pelo atalho. Nisso que eles foram pelo atalho, eles encontraram um gigante enorme e que era um gigante maldoso, né? E aqui no livro vai falar que esse gigante, ele chamava-se Desespero, né? Pelo seu tamanho, pela sua força, e também todos aqueles que entravam ali não conseguiam sair. Nisso o gigante levou eles para o seu castelo, e ali naquele castelo eles foram aceitados, jogados em uma masmorra. Ali eles foram abatidos, apanharam demais. E aí o gigante falou o seguinte, conversou com a esposa dele e falou o seguinte: olha, a gente tem que verificar essa questão aí desses dois, né? E a esposa deu algum tipo ali de conselho para eles, e ele falou assim pro
pros dois prisioneiros: olha, vocês precisam aí se sucumbirem, né? E aí a esperança injeta ali mais ânimo no cristão, porque o cristão achou que realmente aquele ali seria o fim e que eles precisavam acabar com a própria vida deles. Mas o cristão vai citar versículos, passagens, para que o cristão ele se sinta cada vez mais motivado a pensar em ficar livre ali daquela masmorra. E aí o cristão se lembra que ele possui uma chave. E nessa chave ele consegue abrir a porta da masmorra, a porta daquela casa e saírem. E seguindo viagem, eles vão passar pelo pasto dos pastores, né? Que ali ficavam, levavam, né, suas ovelhas para poderem, né, estar se alimentando ali com matinho e tudo mais. Nisso eles recebem consolo, né? Recebem ali palavras de esperança e ambos reanimam-se, né, com aquelas palavras, doces palavras. E aí esses pastores vão falar o seguinte: olha, vocês têm que tomar cuidado, né? Porque ali na frente tem o Vale da tem o terreno encantado, né? Nisso o cristão já estava muito cansado de ter caminhado demais, de ter conversado demais, e aí ele vai ter sono, pessoal. Nisso a esperança vai falar: não, você não pode dormir. Né? Nisso eles já tinham saído lá do terreno dos pastores, e aí ele estava com sono lá no terreno encantado. E aí a esperança falou: lembra do que os pastores disseram? A gente não pode dormir, né? Se a gente dormir, aqui vai ser o nosso fim. E aí eles prosseguiram, né, cada vez mais em sua caminhada, foram encontrando muitos desafios, pessoas que preferiram o ouro, outras que preferiram a prata. E aí, de tanto caminharem, todas as aflições que eles passaram, eles conseguiram, né, chegar ali na subida, né, para o lar celestial. Nisso, dois seres reluzentes pediram a eles, né, o pergaminho ou um rolo, né, que eles tinham que portar para poder entrar ali no céu, e eles entregaram aquele rolo. E aí vai relatar o seguinte: ó, a cidade ficava no topo de uma alta montanha, mas os peregrinos a subiram com facilidade, pois tinham em sua companhia os dois homens para suportá-los pelos braços. Os peregrinos perguntaram: o que faremos no lugar celestial? E foram respondidos: lá recebereis conforto de todo o teu trabalho e vos alegrareis por todo o vosso sofrimento. A vez de colher o que plantastes, mesmo o fruto de todas as vossas orações e lágrimas e sofrimento pelo rei no caminho. Lá a vez de receber coroas de ouro e gozar da visão perpétua do Santíssimo Deus, pois o hão de ver como ele é. Vi então em meu sonho que estes dois homens entraram pelo portão. Ao entrarem, foram transfigurados e vestidos com túnicas que brilhavam como ouro. Houve também quem os recepcionasse com harpas e coroas, dando-as a eles, as harpas para louvarem, as coroas como um gesto de honra. Ouvi em meu sonho que todos os sinos da cidade badalavam de alegria, e fora-lhes dito: entra no gozo do teu Senhor. Ouvi também os próprios homens a cantar em alta voz: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Alguns deles tinham asas e clamavam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí, né, aquele que tiver a visão, esse sonho, ele vai relatar o seguinte: depois disso, fecharam-se os portões. Quando percebi, fiquei para fora, desejando estar entre eles e gozar das coisas que tinha visto. Mas, sinceramente, né, eu também achei muito bacana, assim, a visão que esse sonhador, né, teve. Me deu vontade também, né, de já estar lá, andar nas ruas de ouro, conhecer o próprio Deus e também os seres celestiais lá do céu. E esse livro trouxe esse gostinho. O céu existe, né, que Deus existe e que lá Deus nos espera, né, e que Cristo já está às portas, né, assim como a palavra de Deus fala, para voltar e buscar os seus próprios filhos. E também para que foi um injeto assim de esperança, de ânimo, porque aqui esse livro é muito assim, são metáforas, figuras de linguagens, algumas ironias e alegorias também. Então são muitas coisas para que prendam-se à mente aqui do leitor. É uma leitura assim, eu gostei, muito fluida, mas que te faz recordar das verdades bíblicas, né?
Então, o cristão, aqui relatado no livro, é o cristão, né? O crente, aquele que nasceu de novo, que conhece a sua pobreza, que precisa, né, da fé salvadora, que precisa do agir de Deus para que ele se converta. Né? Aqui ele recebe dois amigos, né, como companheiros, o fiel e a esperança. Né? Isso revela para nós que Deus sempre envia pessoas para nos, amizades, né, para nos auxiliar, para nos lembrar de quem nós somos, por que nós estamos aqui neste mundo, para nos dar um ânimo mesmo, sabe? Aquele momento assim, talvez você esteja desanimado de ir na igreja e um amigo crente vai e te anima. É isso. Esses dois amigos tiveram um papel aqui na vida do cristão. Né? O evangelista aqui que vai relatar que foi, né, que deu ali o caminho para o cristão, ele é o evangelista mesmo da vida real, ele é o pastor, ele é o discipulador, né, aquele que dá o caminho, aquele que prega a palavra de Deus, ou aquele cristão que vive, né, afetuosamente aquilo que ele deve aprender na palavra de Deus. E assim, os demônios que apareceram, né, na vida do cristão, no caminho dele, pessoas querendo atrapalhar, é o que realmente acontece. Na palavra de Deus fala que o diabo ruge como um leão, né, ao derredor de nós, querendo devorar, né, mas ele não devora pelo poder que há em Cristo. Então, aqui nesse livro, ele relata especificamente isso, pessoal, né, de lutas celestiais que ocorrem a todo momento. E aqui o apóstolo Paulo também, né, na Bíblia, vai relatar que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra as forças celestiais do mal, né? Então, não é contra as pessoas a nossa luta, mas a nossa luta é contra o adversário, contra quem Cristo já venceu, quem Cristo já detém, né? Então, quanto a isso, nós podemos ficar tranquilos, mas quanto à vida espiritual, né, o que esse livro aqui, ele vai chamar todo crente para o cuidado com a sua vida espiritual, é lembrá-los, né, de que ele precisa se converter, né, ele precisa lembrar-se, né, de sua conversão, dos primeiros momentos, como que foi tão gostoso, né, ter encontrado com Cristo. Então, da conversão, dos perigos que ele vai correr, de tudo que ele vai acontecer, mas ele tem que estar firme em seu objetivo, que é agradar ao seu Deus e rumo ali ao lar celestial, com Cristo e com Deus. Que possamos estar preparados e no caminho, né? Aqui nesse livro ele vai despertar muito para isso, né? Que para estar esse ato de preparo, de zelo mesmo, até mesmo com o pergaminho, né? Que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Aqui vai relatar que o cristão teve certa vez que ele perdeu esse pergaminho, né? Porque ele deitou, ele vai falar que ele descuidou, e aí ele volta atrás, ele acha, né? Ele estava triste, tá, gente? E ele acha esse rolo ali, e aí fica a reflexão do zelo também pela Bíblia, né? Tanto na leitura, quanto também, né, de ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, esse livro aqui, gente, eu gostei bastante. Eu quero lê-lo com certeza outras vezes. Vou ler, né, em outras versões. Aqui a minha edição é da editora Princípios, tá? E assim, já tenho aqui numa edição muito linda, a Peregrina, que aqui vai relatar, né, segundo dizem, que a Peregrina é o livro, né, em que o cristão ele consegue falar ali para sua família sobre o Evangelho, né? Ou sua família vem conhecer o Evangelho, ou somente sua esposa. Então, fiquem atentos aí que eu vou trazer esse livro aqui, beleza? Então, esse livro é maravilhoso. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ficarei muito feliz com a sua inscrição. Me ajude a conseguir 500 inscritos. E se você já é de casa, por favor, compartilhe aí esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas vejam aí esse vídeo do Peregrino e possam lê-lo também. Eu espero que possa ter ajudado em algo e a gente se encontra aí no próximo vídeo.